Abram as nossas Bíblias em Malaquias capítulo 2. A palavra pregada nesta manhã será em Malaquias capítulo 2, de 17, capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 5. Malaquias é o último livro da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e temos feito a exposição deste livro para a edificação das nossas almas. É o livro que prepara a vinda do Messias e lida com o arrependimento necessário para a vinda do Messias, para a recepção correta da vinda do Messias. Lemos a palavra de Deus que nos diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, e quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á no derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e com a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Pai, nós queremos pedir a tua misericórdia sobre nós nessa manhã, de maneira que sejamos edificados pela tua palavra. Venha nos ensinar, ó Deus, o que ela quer e o que ela significa para cada um de nós, de maneira que o teu nome seja engrandecido. Sê conosco, mais uma vez, pedimos a tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eis aqui uma ideia que deveria deixar-nos estarrecidos, preocupados. Ora, se eu falar em alguma circunstância, já estou cansado disso, é mais uma palavra no vento. Se nós dissermos uns para os outros, o marido para a esposa para o marido: ei, pá, eu já estou cansado disso, é mais uma palavra no vento. Mas e se eu disser para vocês que nesse texto nós encontramos um daqueles lugares em que o Deus Criador, soberano do universo, todo-poderoso, diz para as pessoas: eu já estou cansado disso. Vocês me enfadam com vossas palavras.
Se nós lemos tais palavras na Bíblia e há algo que pode enfadar a Deus, é mistério que a gente preste atenção no que está aqui, porque isso é muito sério. Já se colocou nessa posição? Já pensou na possibilidade das suas palavras serem um enfado para Deus? E olha que nós estamos falando do Diego, do fulano. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas, que revelou em toda a palavra, que é misericordioso, grande misericórdia, longânimo, cheio de paciência e fidelidade. Se seres como nós já afetam pessoas quando dizemos, já estou cansado disso, coloca isso numa tremenda proporção e olha bem para dentro de você, porque se nós cairmos no erro de enfadarmos Deus com nossas palavras, esse erro é grave e é sério. Ok, pastor, você já me convenceu que o erro é grave. Mas então, o que enfada ao Senhor? Vou lhes responder. Porque é uma tentação que todos nós temos, inclusive eu. O que enfada ao Senhor? É acharmos que sabemos ou que somos mais justos que Deus. Ah, mas por que Deus não teve misericórdia disso? Porque é mais ou menos assim, o que eu estou dizendo no fundo do meu coração é, se eu fosse Deus, eu teria mais complacência com essa situação. Ou com justiça própria nos levantamos e dizendo, onde está Deus, porque eu não merecia isso? Isso enfada Deus, porque Ele fala em todo o tempo, em toda a Escritura, para um povo de dura cerviz, que continua dizendo para Deus, que eles não estão em pecado, quando estão vivendo em pecado. Eles estão criando narrativas e dizendo para eles mesmos que fazer o bem não vale a pena. Isso acontece constantemente em nossas vidas. É tão evidente nos nossos corações que, quando coisas difíceis acontecem na nossa vida, a primeira coisa que nós desistimos são as coisas do reino. Quando a dificuldade aperta na nossa vida, a primeira coisa que eu deixo de lado é o trabalho da igreja. Ou quando as dificuldades vêm, as dores vêm, a tristeza bate no nosso coração, a primeira coisa que nós negligenciamos é a palavra e a oração. Porque de alguma forma no nosso coração nós estamos convencidos de que nós sabemos mais que Deus. Porque de alguma forma nós estamos convencidos de que fazer o que é bom e o que é certo não vale a pena. Porque de alguma forma estamos convencidos de que não enfadamos Deus, porque somos pessoas maravilhosas. Sabe o que enfada Deus? Gente que pensa que é boa. Gente que pensa que está tudo bem. Enfada Deus quando o ser humano acha que não é digno nem recipiente de uma justa justiça de Deus. É um enfado para Deus quando os seres humanos cheios de pecado têm coragem de levantarem os seus narizes ao céu e perguntarem: onde está o juízo?
como quem dizem: por que o Senhor não fez alguma coisa? A verdade, meus irmãos, que a resposta dessa pergunta mostram para nós o motivo de Deus ser tão misericordioso ao ponto de nós pensarmos que Ele está sendo negligente. Mas não porque Ele está errado, é porque no fundo, nós somos cheios de justiça própria. Nós somos filhos de uma geração mimada que acha que tem direito a tudo. Nós, de 80 para baixo, 90. Porque senão, alguns irmãos ficam para fora. Todos nós. Nós achamos que temos direito de ser abençoados, nós achamos que temos direito de que as coisas funcionem do jeito que a gente quer, nós achamos que temos direito disso, e se alguma coisa não corre do nosso jeito, nós temos essa arrogância de alguma forma questionar se Deus é bom mesmo, e se vale a pena servir a Deus, e se vale a pena ouvir a sua palavra, e se vale a pena. Nós temos essa indulgência do nosso ser, essa indolência diante de Deus, e essas coisas enfadam aquele que é todo misericordioso. Porque sim, é irritante. Imagina para Deus, se é irritante para você conviver com uma pessoa que está sempre certa, imagina para aquele que está sempre certo. Imagina. Deus quer que a gente tenha esse sentimento ao revelar essas palavras. É óbvio que isso é uma metáfora. Ninguém consegue afetar Deus a ponto de ele ficar cansado. Deus é intocável nas suas paixões. Mas quando Ele revela isso, Ele quer que nós entendamos o peso da relação com o ser humano e como Deus continuamente é misericordioso conosco, e nós levantamos o nariz para o céu e questionamos o que Ele faz. Como? Pelas nossas atitudes e palavras. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena fazer o que é certo, não vale a pena buscar a Deus, não vale a pena. E a gente que não fala em alto e bom tom, as nossas atitudes estão dizendo as mesmas coisas. Nós cansamos a Deus, de acordo com o texto, com nossas ações e palavras de justiça própria. No contexto nós vemos que eles estavam continuamente ignorando os avisos de Deus, a palavra de Deus, as consequências, e portanto eles falhavam, eles enfadavam a Deus por desconfiar de Deus, não confiando em Deus. É como se Deus não tivesse falado quando Ele falou, é como se Deus não tivesse cuidado quando Ele cuidou. Eles falham em amar a Deus porque uma das coisas que acontece nesse texto é duvidar do caráter de Deus. Não vale a pena fazer o que está certo, porque Deus acaba por abençoar aquele indivíduo ali que é mais pecador que eu. É isso que o texto está dizendo. De uma certa forma não está essa palavra no texto, mas há uma inveja aqui. A inveja da prosperidade de outros. Inveja tal que o salmista vai dizendo uma certa feita, que ele olhava para a prosperidade dos injustos e sentia raiva, ira, mas aí ele lembrou do fim deles. No entanto, essa palavra de qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus é um aviso para nós, quando nós criamos narrativas em que justificamos as nossas atitudes negligenciais ao que Deus revelou, dizendo que isso vai passar por bem. Olha, pastor, eu não vou fazer isso porque eu estou, entendeu? Pastor, eu não vou na reunião de oração porque eu estou com um calo no pé e não estou conseguindo andar, e o pastor aqui, por ser humano, ele acredita, ok? Amém? Vou orar por você, irmão. Mas Deus está vendo. Você pode enganar o teu pastor, mas Deus não.
E aí nós acreditamos que a gente passa por bem aquilo que é mal. E Deus fala que isso é enfado, é canseira. Eles falham em amar a Deus porque duvidam do seu caráter, como se Deus fosse ser conivente com as nossas mentiras, narrativas, justificativas, que são na verdade enfadonhas para Ele. É como se Deus falasse para todo Israel e para todos nós, Igreja de Cristo: olha, eu estou cansado das tuas desculpas, estou cansado das tuas justificativas, estou cansado de você achar que vai passar por bom aquilo que você sabe que é mal, estou cansado disso. Isso é sério, não é? Se Deus está dizendo que está cansado disso, então é sério. Porque se Deus está cansado, o que será de nós? O que será de nós? É óbvio que isso cria um senso de desespero para quem está lendo o texto, que vai ser respondido a partir do versículo 1 do capítulo 3. A verdade, a resposta para isso é: se a minha igreja, se o meu povo está perguntando o que é que Deus está fazendo, quando é que Deus vai trazer juízo, a resposta dele é: a minha resposta é certa, eis que envia um mensageiro, que vai preparar o caminho diante de mim. No entanto, essa resposta vem ao fato, não como resposta de oração, porque percebam, parte do enfadonho, de estar enfadado, é que percebam muito bem no versículo 17, as pessoas não estão falando com Deus, elas estão falando umas com as outras, eles falam uns com os outros sobre Deus, mas não falam com Deus. Se alguém falasse com Deus aqui, a resposta seria diferente, seria de arrependimento, da misericórdia de Deus sendo derramada, mas ninguém está falando com Deus. No momento da dificuldade, a gente levanta e reclama e coloca o nariz para cima, mas a nossa reclamação não é direcionada para Deus, a nossa reclamação é direcionada uns para os outros. E é dessa forma que colocamos o caráter de Deus em causa uns para com os outros. Colocamos o caráter de Deus em causa com pragmatismo, dizendo: é isso que funciona, ainda que isso não seja bíblico, é isso que deve ser feito, porque é o que funciona. Porque da outra vez, quantas vezes a gente ouve esse aconselhamento? Pastor, eu fiz o que a Bíblia diz e não deu certo. Ora, você pode morrer sem dar certo, mas você deve fazer o que está certo. Não há tempo para isso, não há desculpas. Eu já fiz e não deu certo. Como assim? Deus não perguntou para nós, não nos chamou para fazer para dar certo, Ele nos chamou para fazer o que é certo, independente da circunstância, porque Ele é Deus e nós somos criaturas. E o nosso pragmatismo então coloca em causa o caráter de Deus, porque nós estamos dizendo que fazer o que Deus revelou, da maneira como Deus revelou, não dá certo, então vamos fazer de outra forma. E isso é colocar o próprio caráter de Deus em causa. Isso espalha descrença na palavra de Deus, pois fica muito difícil confiar nos planos de Deus, quando estamos rodeados de pessoas que espalham desconfiança de Deus e dos seus planos. As más conversações corrompem os bons costumes, diz o apóstolo Paulo. Eles contradizem o Salmo 34 que ouvimos o pastor Sam expor aqui na igreja no domingo passado. Ao invés de dizer: vem, provai e vede que o Senhor é bom, espalha-se a desconfiança de que as coisas de Deus são reais, verdadeiras, dignas e sustentáveis, mesmo quando tudo dá errado na vida. Meus irmãos, eles contradizem porque não creem, não amam.
essa normalização do pecado faz com que eles fiquem cegos. O pecado nos cega, e isto é um sinal assustador de que somos receptores do julgamento de Deus. As pessoas mais cegas são as pessoas que mais normalizam a descrença na Bíblia. As pessoas mais cegas são as pessoas que normalizam a descrença na palavra. Portanto, eu quero vos dar um aviso antes de explicar o que vai acontecer nesse texto cada vez mais. Não confundam a misericórdia de Deus com a aprovação. Só porque Deus é misericordioso para conosco, não quer dizer que Ele aprova as nossas atitudes e palavras. Isso só quer dizer que Ele é bom, misericordioso, a tempo de nos trabalhar o coração para trazer arrependimento. Não há um crente sequer na face da terra que pode olhar para o céu e dizer: Senhor, me leva porque eu já estou perfeito. Alguns de nós podem dizer com o apóstolo Paulo: olha, corri a cadeira, guardei a fé, fiz o que eu tinha que fazer, quero receber minha glória, quero receber minha coroa, sem dúvida nenhuma. Mas nem o apóstolo Paulo ia dizer: estou perfeito, obrigado, consegui, fechei a conta, vou sair daqui da terra, santo, 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 do lado de Deus já. Ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Não assumam que Deus aprova o que você faz ou fala só porque Ele é misericordioso contigo. No entanto, justamente por causa disso, tenham cuidado com a cegueira e a normalização do pecado, porque aqueles que são cegos para o pecado são dignos de juízo e já estão recebendo juízo em si mesmos, ao não verem que o que é pecado é pecado. Alguém me pergunta: mas pastor, por que há tanta gente com teologias, igrejas tão erradas? Eu não sei explicar todas as coisas, mas uma coisa minha Bíblia diz: há pessoas cegas e há pessoas que estão sendo purificadas. Em nenhuma situação nós somos pessoas dignas de questionar o caráter de Deus. Pelo contrário, o motivo de eu estar respirando é a graça de Deus. O motivo de eu viver é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e não porque eu sou bom. Agora, no momento que nós acreditarmos que somos dignos, ou que merecemos ser abençoados, nós passamos para o outro lado. O lado que traz o cansaço e que é enfadonho para Deus. A resposta de Deus são dois mensageiros. Esses dois mensageiros, versículos 1 em diante, vão trazer para a igreja julgamento e salvação. Vão trazer para o mundo julgamento e salvação. O primeiro deles é João Batista. Essa palavra vai ser cumprida em João Batista, de acordo com o apóstolo Mateus, no capítulo 11, versículo 10. Vira um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Malaquias termina e Mateus vai usar Malaquias para dizer para nós: João Batista é esse que foi prometido lá no livro de Malaquias. Capítulo 11, versículo 10 diz assim: é deste de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus diz mais sobre ele, João Batista, o primo de Jesus. Jesus vai dizer: em verdade, verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Uau! Nesse mesmo sermão, nesse mesmo livro, Jesus vai nos ensinar que aquele que não ultrapassar a justiça dos fariseus
não está no reino. Como? A resposta não está em quão bom nós somos, mas quão arrependidos nós vivemos. A mensagem desse que vem preparar o caminho do Senhor no julgamento, de acordo com Mateus 11:10, é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Para aqueles que dizem, onde está Deus? A resposta de Deus é: arrependei-vos. Arrependei-vos porque vem aquele que pode vos salvar. Arrependei-vos porque vem aquele que vai vos julgar. Arrependei-vos é a primeira palavra do Evangelho. Por quê? Porque para receber os benefícios do Evangelho, o arrependimento é essencial. Também sabemos que o arrependimento é obra divina. Logo, Deus envia o mensageiro que vai pregar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha lavar os corações dos homens e transformar os corações dos homens, de maneira que eles parem de se levantar contra Deus e se dobrem diante de Deus e digam: Senhor, tem misericórdia de mim. Como podia eu questionar o seu caráter? Como podia eu levantar falso testemunho como o Senhor? Como podia eu adulterar, sendo que eu sou teu filho? Como podia eu, Senhor, ter misericórdia de mim? Quando a palavra de Deus entra em nossos corações, não há outra resposta cabível, senão chegarmos diante de um Deus santo, 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 e dizer para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Ainda bem que o único mensageiro não é João Batista, porque se fosse o único mensageiro, a nossa vida seria uma vida de julgamento, mas sim o arrependimento é necessário, porque Deus quer trabalhar em nós todas as coisas para recebermos aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. É esse o padrão de Deus, pregadores e profetas que apontam para Jesus, no Velho e no Novo Testamento. João Batista é o último dizendo: é ali, é nele, é na cruz, é na ressurreição que você vai encontrar perdão dos pecados, salvação, restauração, inclusive cura para essa tua autojustiça, cura para você que acha que é bom, cura para você que se engana. É aí que você encontra a resposta. A resposta é que o mensageiro do pacto eterno da aliança, a quem todo Israel buscava e desejava, ele vem. E a segunda pergunta do texto é: mas quem pode suportar o dia que ele vier? Porque quando Deus vier à terra, nós seremos todos julgados. Quem aqui pode dizer que se Deus nos julgar nesse instante, sem a obra de Cristo, quem pode dizer que pode ficar de pé diante de Deus? O mensageiro que vem do templo é o Senhor da aliança, porque é Ele, é nessa aliança, é esse mensageiro que vai estabelecer então a nossa salvação. Abram comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 24. Hebreus capítulo 12, versículo 24, que vai falar sobre esse texto, de forma a explicar para nós as relações da aliança. Hebreus capítulo 12, versículo 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, o mensageiro da nova aliança, as mesmas ideias aqui, e o sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Deixe-me explicar. O sangue de Abel clama por justiça por causa do pecado do ser humano, e o sangue que está na terra clama por justiça, e todos nós somos culpados junto com Adão. O sangue de Abel clama justiça, 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 condenação. Mas o sangue do Cordeiro de Deus é um novo pacto, é a nova aliança. É nele, o mensageiro da aliança,
em que nós seremos então perdoados. O mensageiro de Deus veio purificar o povo de Deus para um real sacerdócio. Quando ele vir, aí os filhos de Levi vão realmente entregar ofertas que serão agradáveis a Deus. E é com essa ideia que o apóstolo Pedro vai dizer que nós entregamos sacrifícios a Deus por meio de Jesus Cristo, como lemos em 1 Pedro capítulo 1. Como entendemos também em Hebreus capítulo 13, já que você está aberto em Hebreus, nós leremos 13, versículos 15 e 16, que diz assim: por meio de Jesus, pois, nós somos chamados a isso, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Jesus. E onde começa esse sacrifício? Pela profissão. Quem Ele é, quem é o seu caráter, quem é que salva, quem é que é bom, quem é misericordioso. Não sou eu. Não sou eu. Isso é tão intrínseco ao ser humano. Que nós, ao olharmos ao redor de tudo que vemos, nem tudo é justo como nós esperamos. Mas isso não será sempre assim. Sabe por quê? Ainda bem. É a paciência de Deus para conosco. Porque se tudo fosse julgado imediatamente, não haveria espaço nem tempo para a purificação que Deus está a aplicar nas nossas vidas. O texto vai purificar como ouro, vai purificar como a prata. Tiago vai usar essa mesma ideia, Pedro vai usar essa ideia também, para dizer que a misericórdia de Deus, em aquilo que talvez nós achamos que não seja tão justo assim, é simplesmente a paciência de Deus para purificar. Sim, nós precisamos de viver nesse mundo e passar por dificuldades que são purificadoras para o cristão de uma certa forma, que aos nossos olhos, em primeira instância, parecem coisas injustas, mas que na verdade são coisas que nós precisamos por causa da injustiça que está dentro do nosso coração. Lembremos, meus queridos irmãos, que nossos pecados normalizados nos cegam e nos deixam cheios de justiça própria. Isso é canseira, cansaço para Deus. Lembremos que o arrependimento é a mensagem que veio preparar o caminho do Senhor e continua sendo a mensagem que sustenta cristãos no crescimento. Lembremos, menos conversa fiada e mais oração. Menos confiança em nós mesmos e mais confiança em Deus. Lembremos-nos, Jesus veio para salvar e purificar. E lembremos também que Jesus veio para julgar. É óbvio que na primeira vinda de Cristo Ele veio para salvar o pecador, mas é claro nas Escrituras que na segunda vinda Ele vem para julgar o pecador. Lembremos que esse é o tempo de graça, esse é o tempo do arrependimento, esse é o tempo da lavagem da palavra de Deus, transformando os nossos corações, para que nós não caiamos no enfado de Deus, mas sejamos receptores da satisfação em Deus, pela palavra. Onde estás? No enfado ou na satisfação? No que é agradável? Veja o contraste, meus irmãos. Na antiga aliança, Deus está dizendo: eu estou enfadado das suas desculpas. Na nova aliança, façam sacrifícios por meio de Jesus, porque eles são agradáveis a Deus. Olha a diferença: agradáveis, enfadado. Agradáveis, enfadado. Onde estás?
Onde estamos? Por quem vivemos? No agrado de Deus está a confiança completa no caráter, na revelação, na palavra de Deus. Em viver de maneira que há sacrifícios vivos entregues a Deus como povo do sacerdócio de Deus. A purificação constante pela palavra de Deus, pelo arrependimento, coisas que agradam a Deus. Esse é o lugar da satisfação, esse é o lugar da falta de descanso e enfado. Não está nesta aliança. É enfado. Ou você está debaixo de julgamento, a se enganar com sua justiça própria, dizendo para você mesmo que você é uma pessoa boa, ou dizendo para você mesmo que os seus pecados não terão consequências porque você é uma pessoa boa, ou a dizer para você mesmo que aquilo que você sabe que é mal vai se passar por bom. Não. A única maneira de se viver, meus queridos irmãos, é amar a Deus e guardar a sua palavra. O resto é falar de maneira imediatista e pragmática sobre Deus. Você fala sobre Deus ou você vive com Deus? Você precisa de situações difíceis na sua vida, você precisa de arrependimento, você precisa de crer, você precisa de entender que Jesus veio para salvar, sim, amém, mas Jesus veio para julgar também, não cabalmente na sua primeira vinda, mas consequentemente na segunda vinda. João Batista veio para avisar, Jesus veio para cumprir. A resposta para o cansaço de Deus são dois mensageiros que dizem para nós: arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus chegou. E que Deus nos abençoe.